Teve operação de busca e apreensão aí na casa da família Bolsonaro. Tava lá o Bolsonaro, os 3 filhos, fugiram de barco, depois falaram que foram pescar, perderam aí computadores, celulares. O Eduardo Bolsonaro escreveu um texto desesperado porque a Polícia Federal apreendeu o computador do Tércio Arnaud. Tércio Arnaud é o chefe do gabinete do ódio. Enfim, o Carlos Bolsonaro é o idealizador e o chefe, mas o Tércio Arnaud é quem comanda ali, logo abaixo do Carlos Bolsonaro. E os computadores dele e celular foram apreendidos. Chega uma notícia bomba. A Polícia Federal, quando apreendeu e viu ali o celular do Carlos Bolsonaro, numa análise prévia, o conteúdo é explosivo. O Carlos Bolsonaro, ele trocava de celular a cada poucos meses. Alguns aliados disseram aí, saiu no Globo, que ele trocava de celular em alguns períodos, a cada 3 meses ele já comprava um celular novo, ele trocava de chip toda hora, então quase todo mês ele tinha um número novo, ele usava chips diferentes para falar com contatos diferentes, ou seja, para alguns bolsonaristas ele usava um número de telefone, para outros bolsonaristas outro número de telefone, aí uns não sabiam qual é o outro número dele. Isso tudo porque ele tinha pânico de ser alvo da Polícia Federal e de vazar alguma mensagem dele, alguma coisa assim. O Carlos Bolsonaro, de todos da família Bolsonaro, ele é de longe o mais paranoico. A bandeira do Brasil aqui tá com problema porque não sei porque não tá pegando Wi-Fi aqui nesse quarto mais. Pegava, não pega mais. Pois é, e aí é um vídeo do YouTube essa bandeira, e aí fica assim, e essa vez travou. Pois bem, voltamos ao Carlos. O que acontece é o seguinte, o Carlos era muito paranoico. Depois que o Carlos brigou com a Marielle Franco, sempre que ela estava no elevador, ele preferia ir de escada. E ele subia 9 andares de escada com os seguranças dele. Em determinado momento ele falou, não é tão ruim. E ele passou a ir de escada porque ele tinha medo de que alguém fizesse uma emboscada contra ele no elevador, ou que ele fosse alvo de algum ataque, enfim, dentro do elevador. Então ele fazia os seguranças correrem 9 andares, subirem 9 andares de escada a pé, assim, a pé, porque ele tinha paranoia. Esse é um dos níveis aí de paranoia do Carlos Bolsonaro. Aí, por conta disso, ele trocava sempre o celular. Não se sabe quando foi a última vez que ele trocou o celular, mas a Polícia Federal já sabia da paranoia dele. Você deve imaginar, pô, Thiago, deve ser difícil você conseguir uma mensagem comprometedora de um cara que tem paranoia. Tudo bem que hoje em dia é impossível você não usar o WhatsApp, você não usar o celular, ainda mais o Carlos Bolsonaro que estava lá em Angra dos Reis, e as coisas acontecendo lá, teve busca e apreensão contra o Ramagem, contra o Carlos Jordi em outras cidades. Então como é que você vai pegar as mensagens desse cara se ele está trocando de chip de celular, apagar tudo? Pois bem, o que a Polícia Federal fez? A Polícia Federal fez uma operação contra o Carlos Jordi. Tá, foi numa sexta-feira. Aí numa quinta-feira, a Polícia Federal, 6 dias depois, a Polícia Federal faz operação contra o Ramagem. Aí, como foi uma operação? Olha, Carlos Jordi, caso ali do dia 8 de janeiro, líder da oposição. Alexandre Ramagem, outro caso, outra história, é o caso da ABIN. O que passa na cabeça de qualquer dos investigados? Pô, em outubro, fizeram uma operação de busca e apreensão contra o número 2 e o 3 da ABIN, que foram presos na época. Agora, em janeiro, final de janeiro, quer dizer, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses depois, fazem uma operação de busca e apreensão contra o Ramagem. Quando que vão pegar os outros alvos dessa operação aí? Daqui 2, 3 meses. Mas agora tá indo mais rápido porque mudou o Procurador-Geral da República, Thiago, você mesmo falou. Sim, mas pô, se demorou 3 meses, que demore 1 mês, 3 semanas. O que ninguém imaginava, nem o Carlos, e essa foi a estratégia aí da Polícia Federal, ficou claro que essa foi a estratégia, foi o seguinte, que a Polícia Federal ia pegar os celulares e fazer uma operação contra alguns dos alvos na quinta-feira, e aí na segunda-feira ia pegar o principal alvo. Por quê? Porque ele pensa, pô, pegaram a Ramagem? Tô de boa aqui. Aí imagina no celular do Carlos Bolsonaro, por isso que é uma análise preliminar, não deu para eles verem todas as mensagens, você vê ali as últimas. Imagine as mensagens que estavam trocando Carlos Bolsonaro e os seus irmãos com o pessoal do Ramagem nos últimos dias, principalmente desde a operação contra o Carlos Jordi, mas vamos supor que ele trocou de celular ali. Agora imagina aqui nos últimos dias, principalmente porque ele estava certo de que ele não seria alvo de busca e apreensão. E aí chega a pior parte, porque chega a segunda-feira e a Polícia Federal bate lá na porta do Carlos Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra, em frente à casa do assassino da Marielle.
Não tem nada a ver com o caso Marielle esse caso aí, mas só para lembrar. E aí, a Polícia Federal não encontra o Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal também chega no gabinete do Carlos Bolsonaro, 7 da manhã. E 7 da manhã tinha um funcionário do Carlos Bolsonaro lá. Lembremos, estão quase todos de férias. É o recesso. Mesmo quando não é recesso, não se trabalha às 7 da manhã na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu vi um jornalista da Globo que fez um papel vergonhoso. Ele falou, olha, eu acabei de ligar para alguns gabinetes de vereadores que, por acaso, os dois que eu conversei tinham funcionários lá, e eles disseram que trabalha pouca gente, mas sim trabalha na Câmara dos Vereadores. Só que o jornalista da Globo, que estava meio que defendendo o Carlos Bolsonaro, ele ligou, isso era 2h30 da tarde. Outra coisa é 7 da manhã, porque o expediente, normalmente, dos gabinetes de vereadores, começa depois das 9. Às 7 não começa de ninguém. Às 7 o cara tá lá. Estranho, mas muito, muito, muito estranho. E aí a família Bolsonaro é avisada, agora dizem que foi por alguém que deve ter estado ali alguém do Vivendas da Barra, foi avisada lá em Angra dos Reis e fugiram de barquinho. Todos estão fazendo aí piadas de que, devem ter jogado computadores, celulares, tudo no fundo do mar, viu? Porque, já é uma coisa da família, porque o Adriano da Nóbrega, amigo da família Bolsonaro, ele também foi condenado por jogar armas no mar. A milícia dele, as armas que mataram a Marielle Franco foram jogadas no mar. E aí todo mundo foi falar que o Bolsonaro foi jogar as provas no mar. Não sei. Mas acontece que o Bolsonaro voltou 4 ou 5 horas depois. Gostaria de saber, isso ficou faltando aí algum policial federal esclarecer, quando o Bolsonaro voltou, ele estava com peixes ou ele ficou 6 horas pescando, das 5 da manhã até as 11, que ele só voltou para casa às 11, e não pegou nenhum peixe? Porque é estranho. Tava lá com o equipamento de pesca ou não estava? Estavam lá 4 marmanjos sozinhos pescando enquanto a Polícia Federal estava na casa dele. Demoraram 6 horas para voltar. Tá bom. Aí, veja, a Polícia Federal nisso aí apreendeu computadores e tudo mais. Eles tentaram argumentar que, olha, o Tércio Arnaud, ele não é membro da família, ele não está hospedado aqui, ele só está aqui por um instante e tal, não pega o computador dele. A Polícia Federal falou, não vai pegar sim. E aí dizem o seguinte, as últimas mensagens do Carlos são explosivas. Imagine você o seguinte, que é o que eu estou imaginando aqui. O Carlos Bolsonaro, sexta-feira, teve operação, quinta-feira, contra o Ramagem. Aí, o que fala o Carlos Bolsonaro e Ramagem na sexta-feira pelo WhatsApp? Devem ter se ligado, tudo mais. Ligado um pro outro, mas o que eles não trocaram de mensagem por WhatsApp? E os outros investigados, o que não trocaram de mensagens? Porque o que começa a aparecer agora é o seguinte, olha só a gravidade da coisa. A assessora do Carlos Bolsonaro, eu mostrei a foto aqui ontem, ela pediu para a assessora do Ramagem para espionar, para levantar informações, espionar, investigar, uma delegada dizendo o seguinte, vou mostrar aqui a foto de novo. Delegada tal, e aí aqui embaixo tá, inquéritos tal, envolvendo o presidente e 3 filhos. Aí você fala, pô, peraí. Ela tá querendo investigar. Só que aí tem uma coisa que eu até citei aqui, que tem que ser atentada. A data foi terça-feira, 11 de outubro, da última mensagem. A outra mensagem estava aqui como hoje, a gente não sabe de quando é essa captura de tela. Mas imagine o que a Polícia Federal está pensando, a Polícia Federal também não disse a data, mas o que parece é que foi depois do segundo turno. Então, esses inquéritos tinham a ver com os bloqueios da polícia, que a Polícia Rodoviária Federal não fez nada, bloqueios nas estradas, que acabou causando a prisão do Anderson Torres depois. Então, a assessora do Carlos estava ali pedindo informações de inquéritos que são referentes, tem ligação com 8 de janeiro, viu? Porque bloqueios de estradas. E que essa delegada era responsável por esses 2 inquéritos. É isso que está saindo aí na imprensa. E o Carlos Bolsonaro é vereador, mas o Ramagem não estava mais na ABIN, isso foi depois da eleição. Mesmo se isso fosse no dia 12 de outubro, que estava assim, 11 de outubro e depois hoje. Pela data do WhatsApp, não tem como isso aqui ser antes do dia 19 de outubro. Por quê? Porque o WhatsApp, se isso fosse no dia 12, o dia 11 de outubro ia aparecer aqui como ontem.
Se isso fosse no dia 13, essa mensagem aqui, de outubro, o dia 11 de outubro apareceu o dia da semana, terça-feira, segunda-feira, domingo. Só começa a aparecer a data assim depois de 8 dias. Então, foi pelo menos dia 19. Mas tudo indica que foi depois do segundo turno, porque já tinha inquérito sobre isso. Ok, então o Ramagem não era mais chefe da ABIN, mas a secretária dele já ainda estava ali recebendo ordens do Carlos Bolsonaro para investigar a pessoa, o que indica que o Ramagem, fora da ABIN, ele ainda estava espionando as pessoas. Lembremos que a família Bolsonaro está aí em polvorosa, dizendo que, olha, não encontraram o computador da ABIN na casa do Carlos Bolsonaro, isso foi fake news da Globo. Só que o bolsonarismo não está conseguindo rebater todas as provas que apareceram. Só que tem uma coisa, na casa do Ramagem, sim, se encontrou um computador da ABIN. E na casa de um dos alvos ligados ao Carlos Bolsonaro também se encontrou um computador da ABIN. Quer dizer, são 2 computadores da ABIN que estavam em posse desses criminosos. Agora, boa parte de Brasília que era bolsonarista está irritadíssima com o Bolsonaro porque começou nos bastidores a vazar uma série de nomes. Estão falando aí que o Bolsonaro pode ter espionado o Valdemar da Costa Neto, o Arthur Lira, o Bebiano. Se aparecer que o Bolsonaro espionou o Bebiano antes do Bebiano morrer, vai ser uma bomba aí. Mas aparecendo que o Bolsonaro espionava também aliados, e é isso que está todo mundo querendo saber, e aí que está um burburinho enorme lá em Brasília, pense, os aliados vão se voltar todos contra o Bolsonaro, porque você pode até falar, Thiago, são todos políticos, tudo mais, mas imagina você que tem um amigo que seja também colega de trabalho, que a política é o trabalho desse pessoal aí, né? Você tem um amigo, amiga que seja colega de trabalho e você descobre que essa pessoa estava espionando o seu celular e seu computador. Eu peço aí a sua inscrição no canal,